Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre quadriláteros, mas hoje vamos estudar especificamente sobre um quadrilátero chamado de paralelogramo, tá bom? Nós já vimos na aula passada, e se você não viu a aula passada, eu vou pedir para que você pause o vídeo e assista primeiro a aula passada, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. E na aula passada a gente viu que um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos é chamado de paralelogramo. O que isso quer dizer? Esse lado aqui, AD, ele é paralelo ao lado BC. E o lado AB é paralelo ao lado DC. É isso que eu escrevi aqui embaixo, tá bom? Quando isso ocorre, quando os dois pares de lados são paralelos, o quadrilátero recebe o nome de paralelogramo, tá bom? Um paralelogramo tem algumas propriedades que você vai observar em qualquer um paralelogramo que você vê. A primeira propriedade é que em um paralelogramo os lados opostos são congruentes. Olha aqui para o meu paralelogramo. O lado AD ele é oposto ao lado BC. Além de ser paralelo, pela primeira propriedade, eu posso afirmar que eles são congruentes. Lembrando que congruentes são lados que possuem a mesma medida, tá bom? Então, esse lado é congruente a esse, enquanto o lado DC é congruente ao lado AB, tá bom? AB possui a mesma medida de DC e AD possui a mesma medida de BC. Professora, só de olhar o paralelogramo eu já posso afirmar isso? Bom, em alguns momentos você vai precisar demonstrar se essa propriedade é verdadeira. Assim, no caso, você não vai precisar, porque eu vou demonstrar aqui e você vai compreender. Mas a demonstração de que essa propriedade é verdadeira, a gente vai fazer utilizando o que nós já aprendemos sobre triângulos congruentes, tá bom? Sobre os casos de congruência de triângulos. Primeiro passo, eu vou traçar essa diagonal aqui, ó, AC, tá bom? Tá vendo? Isso para tentar comprovar que essa propriedade é verdadeira, tá bom? Quando eu traço essa diagonal, você pode observar que eu estou dividindo o meu quadrilátero em dois triângulos, tá vendo? Vou pintar aqui os dois triângulos. Esse triângulo aqui, chamado ACD, e esse outro triângulo aqui, chamado ABC, tá? Estou dividindo os dois triângulos, beleza? Eu sei que se você lembrar das propriedades que a gente aprendeu no passado, esses ângulos aqui, ó, se eu prolongar aqui essa linha e observar esse ângulo aqui que eu chamei de F, ele é alterno interno desse ângulo que eu chamei de G. Ângulos alternos internos são congruentes. Então, o ângulo F é congruente ao ângulo G, e o ângulo E é congruente ao ângulo H. Vou escrever isso aqui. E congruente a H, F congruente a G. Isso porque esses ângulos são alternos internos, tá? Esse aqui tá desse lado, esse aqui tá desse, tá vendo? Alterno interno, e o EH também é alterno interno. Se você também não se lembra dessa propriedade, procura aí nos vídeos anteriores sobre os exercícios que eu passei sobre ângulos e retas, tá bom? Que você vai ver, essa matéria também tem aí nos vídeos anteriores. Beleza, como eles são ângulos alternos internos, nós podemos afirmar que eles são congruentes. Uma outra coisa interessante é que essa linha aqui, ó, a linha que divide o quadrilátero em dois triângulos, essa diagonal, quando ela divide ele em dois triângulos, ela é comum aos dois. Então, o lado AC pertence ao triângulo ADC e também pertence ao triângulo ABC. Como ele pertence aos dois, eu posso afirmar que ele é igual a ele mesmo, né? Óbvio. AC é congruente a AC. Por que eu botei esse aqui no meio? Porque existe um caso de congruência de triângulo chamado ângulo, lado, ângulo.
Pelo caso de congruência ângulo, lado, ângulo, nós podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, os seus ângulos correspondentes são congruentes, tá bom? O triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo ADC. Se ele é congruente, nós podemos afirmar que o lado AD é congruente ao lado BC, porque eles são seus ângulos correspondentes, né? Eles são os lados correspondentes. Se você olhar como dois triângulos, o lado AD corresponde à mesma medida do lado BC, nesses dois triângulos aqui, se você olhar separadamente. Da mesma forma que o lado AB, ele é congruente ao lado DC. Então, dessa maneira, nós podemos demonstrar que em um paralelogramo, os seus lados opostos são congruentes, tá bom? Vamos à segunda propriedade. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, ou seja, esse ângulo aqui, o ângulo A, é oposto ao ângulo C, então ele é congruente a ele. E o ângulo D é congruente ao ângulo B. Observe, eu já tracei aqui uma diagonal, só para vocês lembrarem que nós já demonstramos que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Se eles são congruentes, a medida dos seus ângulos internos e dos seus lados é congruente. Então, considerando que esses ângulos aqui foram divididos ao meio, eu não vou poder falar muito a respeito deles nesse momento, mas esses dois ângulos aqui, eles são opostos e eu já sei que eles são congruentes, porque eu já demonstrei a congruência deles quando eu demonstrei a congruência desses dois triângulos, tá bom? Quando nós temos dois triângulos congruentes, os seus ângulos internos são congruentes e os seus lados são congruentes. Então, eu já sei o quê? Eu já sei que o ângulo D é congruente ao ângulo B. Resta eu saber agora se o ângulo A é congruente ao ângulo C, ó. Esse ângulo aqui, ó, eu não sei se é congruente a esse, eu não demonstrei isso na primeira propriedade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma outra diagonal aqui. E quando eu traçar essa outra diagonal, eu vou ter, ó, esquece essa linha roxa aqui. Eu vou ter esse triângulo aqui, ABD, e vou ter esse outro triângulo BCD, tá? Se eu demonstrar que esses dois triângulos são congruentes, eu consigo demonstrar que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Como que eu vou fazer para demonstrar que esses dois triângulos são congruentes? Exatamente igual eu fiz na primeira propriedade. Eu tenho esse lado congruente a esse lado. Por que esses dois lados são congruentes? Vamos pensar nos ângulos. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó. O ângulo, vou dar o nome para ele de ângulo, que nome que eu dou para ele para ficar diferente? IJ. I eu ainda não usei. Vou dar o nome dele de I e o nome desse aqui de J, K e L. Ó, o ângulo I e o ângulo L são alternos internos. Então, I é congruente a L, porque eles são alternos internos. Enquanto o ângulo J é congruente a K, porque eles são alternos internos. J congruente a K, porque são alternos internos. Então, nós temos dois ângulos congruentes do triângulo e o lado entre eles congruente. Ó, o lado D, B, que é a diagonal que nós traçamos, ele é congruente ao próprio lado DB. Então, aqui, ó, nós temos o triângulo verde e o triângulo rosa.
Nós temos um ângulo, um lado e um outro ângulo congruente. Ó. Nesse triângulo aqui, nós temos o ângulo I, congruente ao ângulo L, um lado congruente, e nós temos um outro ângulo congruente, o ângulo K congruente ao ângulo J. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, nós podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes, tá bom? Como esse lado é comum aos dois, ele só pode ser igual, porque ele é o mesmo, então ele só pode ser congruente. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo, esse lado é comum aos dois e esse ângulo é congruente a esse ângulo. Então, esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Exatamente igual a gente fez na propriedade anterior. Por ALA, o triângulo ABD é congruente ao triângulo BCD. Se eles são congruentes, então, nós podemos afirmar que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Como nós já sabíamos que o ângulo B era congruente ao ângulo D, só faltava demonstrar que o ângulo A é congruente ao ângulo C, nós acabamos a nossa demonstração. Então, nós podemos afirmar que a segunda propriedade é válida para qualquer paralelogramo, tá bom? Agora vamos à terceira propriedade envolvendo paralelogramos. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. Beleza, eu desenhei aqui um outro paralelogramo e eu tracei a diagonal AC e a diagonal BD. E em algum pontinho elas se encontram, tá vendo? Ora, de acordo com essa propriedade, esse pontinho é justamente o ponto médio das duas diagonais, o ponto médio da diagonal AC e também o ponto médio da diagonal BD. Mais uma vez, eu vou demonstrar essa propriedade utilizando congruência de triângulos, tá bom? Beleza, eu vou separar esse paralelogramo nesses dois triângulos aqui. Observa que quando eu tracei as duas diagonais, eu dividi esse paralelogramo em 4 triângulos. Eu vou separar esses dois aqui, tá? Esse triângulo rosa e esse triângulo azulzinho. Agora, preste atenção numa coisa. Esse triângulo aqui tem um ângulo aqui, tem um outro ângulo aqui que eu não vou marcar, porque agora não vai mudar nada para mim. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Agora, eu vou dar nomes para esses ângulos. F, G, H. Beleza. O que eu posso falar sobre esses ângulos? Considerando novamente que esse ângulo aqui, ó, tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo E e esse ângulo G, eles são alternos internos, tá? Se eles são alternos internos, eles têm a medida iguais, ou seja, eles são congruentes. Então, eu posso afirmar que o ângulo E é congruente ao ângulo G. Uma outra coisa que eu posso afirmar é que o lado AB é congruente ao lado DC, tá vendo? Olhando para esses dois triângulos, eu sei que esse lado é congruente a esse, porque eu tenho certeza que eles têm a mesma medida, já que eles são lados opostos de um paralelogramo, e nós já demonstramos na primeira propriedade que lados opostos de um paralelogramo têm medidas congruentes, tá bom? Então, eu posso afirmar que o lado AB, como já foi demonstrado, é congruente ao lado CD. Outra coisa que eu posso afirmar é que o ângulo H é congruente ao ângulo F, porque, novamente, eles são alternos internos, tá? Então, o ângulo H é congruente ao ângulo F. Observe, eu tenho um ângulo, um lado e um outro ângulo congruente, ó, o ângulo F congruente ao ângulo H, o lado AB congruente ao lado DC e o ângulo E congruente ao ângulo G.
Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, que é um dos casos de congruência de triângulos que nós já estudamos, temos que o triângulo esse triângulo aqui, AMB é congruente ao triângulo CMD. Se eles dois são congruentes, nós sabemos que esse lado aqui, o lado AM, ele é congruente ao lado MC, tá bom? Se esses dois triângulos são congruentes, os seus lados correspondentes são congruentes. Então, AM é congruente a MC. Se AM é congruente a MC, esse pontinho aqui só pode ser o ponto médio entre os dois, porque daqui para cá tem exatamente o mesmo tamanho que daqui para cá. Semelhantemente, o lado DM é congruente ao lado MB. Se esses dois lados são congruentes, isso quer dizer que do ponto M até D tem exatamente o mesmo pedaço, o mesmo tamanho que do ponto M até o ponto B. Se tem o mesmo tamanho, então esse ponto só pode ser o ponto médio, como nós queríamos demonstrar. Isso demonstra que em um paralelogramo as diagonais se cruzam nos seus respectivos pontos médios, ok? Então, acabamos de demonstrar as propriedades a respeito de paralelogramos, mas ainda não conhecemos tudo o que nós precisamos saber sobre eles. Temos mais algumas coisas. Outra coisa importante sobre os paralelogramos. Os paralelogramos, eles podem ser classificados como retângulo, losango ou quadrado. Vamos recapitular. Paralelogramos são quadriláteros. Quadriláteros que são classificados como paralelogramos porque possuem dois pares de retas paralelas e porque seguem as três propriedades que nós acabamos de aprender. Só que os paralelogramos, eles também se dividem de acordo com algumas características, tá bom? E eles se dividem como retângulos, losangos ou quadrados. A classificação dos paralelogramos será atribuída de acordo com a medida dos lados e dos ângulos internos do paralelogramo, tá bom? De acordo com o que a gente observar no paralelogramo, a gente vai utilizar a nossa observação para fazer uma dessas classificações. A gente vai observar a seguir as propriedades de cada tipo de paralelogramo. Retângulo. Retângulo, para quem não sabe, é um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo? Porque ele possui dois pares de retas paralelas, tá bom? Só que ele é um paralelogramo que tem 4 ângulos internos retos, ou seja, os 4 ângulos internos desse paralelogramo são retos, beleza? E aí ele é classificado como retângulo. Ele tem uma propriedade. As diagonais do retângulo, elas são congruentes. Olha, essas são as diagonais do retângulo. Vou chamar esse retângulo aqui de A, B, C, D. Se eu traçar uma diagonal AC, ela é congruente à diagonal BD, a outra diagonal. E para fazer a demonstração dessa congruência, eu vou utilizar um dos casos de congruência de triângulos que nós já conhecemos, tá bom? Bom, primeiro eu vou separar esse triângulo em 2 triângulos e eu desenhei esses 2 triângulos para você perceber aqui, ó. Ó, esse primeiro triângulo aqui, que é o triângulo ABC, e esse outro triângulo aqui, ó, que é o triângulo ABD, tá bom? Observa uma coisa, o triângulo marrom, o triângulo ABD, ele tem um lado que é comum ao triângulo ABC, tá vendo? Esse lado AB, ele é comum aos dois lados. Se ele é comum, é óbvio que ele é igual,
Ele é congruente, tá bom? Ele é comum aos dois triângulos. Então, o lado AB é um lado que eu posso dizer que é congruente a um lado do triângulo ABD, que eu posso dizer que é congruente a um lado do triângulo ABC, porque ele é o mesmo. Opa, AB. Beleza? Para que eu vou usar isso? Para a gente provar, ver se a gente consegue encontrar um caso de congruência de triângulos que nos assegure que esses dois triângulos são iguais, beleza? Então, o lado AB do triângulo marrom é igualzinho ao lado AB do triângulo roxo, porque é o mesmo. Se é o mesmo, eles são, obviamente, congruentes. Uma outra coisa que eu tenho certeza sobre esses dois triângulos é que o ângulo A e o ângulo B são ângulos retos. Por que eles são ângulos retos? Porque a definição de retângulos é que um retângulo é um paralelogramo que tem os seus ângulos, seus 4 ângulos internos retos. Então, eu tenho certeza que o ângulo A é congruente ao ângulo B, porque eu sei que a medida dos dois é 90 graus. Então, A congruente a B. Beleza? Uma outra coisa que eu sei é que o lado AD é congruente ao lado BC. Por que eu sei que eles são congruentes? Porque um retângulo é um paralelogramo e a definição de paralelogramo, a primeira propriedade de paralelogramo diz que os lados opostos são congruentes. Então, pela primeira propriedade que já foi demonstrada que é verídica de um paralelogramo, eu sei que AD é congruente a BC. Esse lado aqui é congruente a esse lado aqui. Esse lado aqui do triângulo marrom é congruente a esse lado aqui do triângulo roxo, beleza? Se eu sei que esses dois lados são congruentes, eu tenho um lado, um ângulo e um outro lado congruentes. Então, pelo caso, lado, ângulo, lado, o triângulo ABD é congruente, ó, o triângulo marrom, que é o ABD, é congruente ao triângulo ABC. Que é o triângulo roxo. Se eles são congruentes, isso quer dizer que os seus lados correspondentes são congruentes. O lado AD é congruente ao lado BC, o lado AB é o mesmo, então é congruente ao próprio AB, e o lado BD, ou DB, tanto faz, é congruente ao lado AC. Mas os lados BD e AC são justamente as diagonais. Então, isso demonstra a nossa propriedade que as diagonais do retângulo são congruentes. A diagonal AC tem a mesma medida da diagonal BD, tá bom? Essa é a demonstração. Vamos a mais um paralelogramo, o losango. O losango também é um paralelogramo e ele é um paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais. Veja bem, nessa propriedade, eu não estou falando sobre os ângulos internos do losango, eu estou falando sobre os lados. Ou seja, esse lado tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. Se você encontrar uma figura parecida com um balão, nem sempre você pode dizer que ela é um losango, porque para você dizer que ela é um losango, você tem que ter certeza que a medida dos 4 lados dela é a mesma, tá bom? Os 4 lados são congruentes, portanto, os 4 lados possuem a mesma medida. Uma propriedade que o losango tem é: as diagonais de um losango são perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Ou seja, se eu traçar a diagonal BD e a diagonal AC, eu vou encontrar 2 retas perpendiculares. Perpendiculares são retas que têm um ângulo de 90 graus. E, além de encontrar 2 retas perpendiculares, eu também vou perceber que
as diagonais também são as bissetrizes dos seus ângulos internos, ou seja, esse ângulo aqui foi dividido ao meio. Vamos demonstrar essa propriedade também, tá, pessoal? Vamos à demonstração. Quando nós dividimos um losango, quando nós traçamos as diagonais dos losangos, nós podemos perceber que nós formamos 4 triângulos, tá vendo? Nós formamos o triângulo ADM, o triângulo CMD, o triângulo ABM e o triângulo BCM. Esses 4 triângulos têm algumas coisas interessantes. Por exemplo, o lado AM, ele é congruente ao lado CM. Ó, esse lado AM é congruente ao lado CM. E o lado BM é congruente ao lado DM. Por que eu posso afirmar isso? Porque nós já sabemos, pela terceira propriedade dos paralelogramos, que as diagonais se cruzam nos seus respectivos pontos médios. Então, esse lado é congruente a esse e esse lado é congruente a esse. Beleza? Então, vamos anotar isso. Isso é importante. AM é congruente a CM. DM é congruente a BM, por conta da terceira propriedade, tá bom? Outra coisa que nós já podemos observar é que um losango, ele tem os 4 lados com medidas iguais. Essa é a definição do losango. Os 4 lados têm medidas iguais. Então, eu já posso afirmar que AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a AD, tá? Se os 4 lados têm medidas iguais, nós podemos observar que, pelo caso lado, 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 todos os triângulos que são formados são congruentes, tá? Porque esse lado e esse lado do triângulo, cada um com seu correspondente, são iguais a esse lado, são congruentes a esse lado, esse lado, esse lado. Observa, AB é congruente a AD. AM é congruente, é comum aos dois. E DM é congruente a MB. Então, eu já sei que esses 2 triângulos são congruentes. A mesma coisa para esse lado. Então, eu posso dizer que os 4 triângulos são congruentes. Aqui, ó, AD congruente a CD, AM congruente a CM e MD comum a esses 2 triângulos. Então, esse é congruente a esse. Olhando caso a caso, você pode ver que os 4 triângulos são congruentes, tá bom? Então, eu posso dizer que o triângulo AMD é congruente ao triângulo DMC, que é congruente ao triângulo BMC, que é congruente ao triângulo ABM. Se os 4 triângulos são congruentes, essa diagonal aqui, ela só pode ser a bissetriz desses 2 ângulos, tá? Porque se esse triângulo é congruente a esse, quando você traçou essa diagonal aqui, eu sei que esse ângulo é congruente a esse ângulo, porque eles são 2 triângulos congruentes. Então, isso aqui, ó, já serve para demonstrar que essa reta ela é bissetriz. Então, já conseguimos mostrar a primeira parte da propriedade. As diagonais de um losango, não, a segunda parte, são perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos. Então, que elas correspondem às bissetrizes, a gente pode verificar porque esse triângulo é congruente a esse triângulo, então esse ângulo é congruente a esse ângulo. Então, isso aqui só pode ser a bissetriz que divide os ângulos em 2 ângulos congruentes, beleza? Agora, falta demonstrar que
que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Esse pedacinho aqui falta demonstrar. Esses ângulos internos são todos iguais. Por quê? Porque se esses triângulos são todos congruentes, os ângulos correspondentes são iguais. Se eu tenho 4 ângulos, eu sei que a soma deles dá 360. 360, se eu tenho esses 4 ângulos aqui, olhando isso aqui, já dá para você ver que a soma dá 360. 360 dividido por 4 dá 90. Então, nós podemos demonstrar com isso que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si, porque duas retas são perpendiculares quando o ângulo formado entre elas é igual a 90 graus, tá bom? Agora vamos ao quadrado. O quadrado também é um paralelogramo e ele tem 4 ângulos internos retos e 4 lados com medidas iguais, ou seja, chipou o retângulo com o losango, tá bom? As propriedades dos dois. Na verdade, o quadrado, ele é um caso particular do retângulo e do losango. Então, ele vai pegar a junção das duas propriedades, tá bom? A propriedade é, as diagonais do quadrado são congruentes, perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos, tá bom? Você pode perceber que essas são propriedades que nós já vimos no losango e também no retângulo, tá? Porque no retângulo nós sabemos que as diagonais do retângulo são congruentes e do losango as diagonais são perpendiculares e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Então, eu juntei as duas e fiz um quadrado, beleza? Não há necessidade de demonstrar essa propriedade, porque é só você juntar as duas demonstrações que eu fiz antes, tá bom? Faltou um tracinho aqui. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, bem detalhada sobre todas as propriedades de um paralelogramo e as classificações. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só chamar. Beijinho. Tchau, tchau.